Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 78. Primeiramente, passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, temos aqui estabelecido no artigo 5º, inciso 78, o chamado princípio da razoável duração do processo. Alguns chamam de princípio da celeridade processual, porém essa expressão já não é mais utilizada, né? É preferido usar princípio da razoável duração do processo. Por quê? A celeridade implica um processo rápido e nem sempre o processo tem que ser rápido. Ele tem que ser de acordo com o devido processo legal, ou seja, tem que ser um tempo razoável. Não pode demorar muito, né, excedendo aí um tempo razoável que seria para aquele processo devidamente, e nem pode ser rápido demais que implique em prejuízo para as pessoas, em prejuízo para a própria decisão e para o próprio processo mesmo, tendo em vista aí algo que busque a justiça, né? Então, por isso é chamado de razoável duração do processo, ou seja, um tempo que seja razoável dentro aí do que se é esperado, né? E embora propriamente não seja uma inovação, né, é incluído na Constituição aí, basicamente através da Emenda Constitucional 45 de 2004. Né, o princípio da razoável duração do processo ele está implicitamente, né, dentro aí, do devido processo legal substantivo. Porém, foi incluído também pela Constituição, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, para deixar bem mais claro que é um direito o acesso a uma justiça e esse acesso tem que ter uma duração razoável no processo. Então, a todos, ou seja, se aplicando aí a todos no sentido basicamente amplo, né, do termo, no âmbito judicial e administrativo. Então tem que lembrar sempre que não apenas no âmbito judicial, mas também no âmbito administrativo, ou seja, os processos administrativos realizados aí no âmbito interno de algum poder executivo ou mesmo do poder público que tenham relação aí com um procedimento processual propriamente administrativo, tem que também observar esse princípio da razoável duração do processo. São assegurados a razoável, como já mencionei, a razoável, né, duração do processo. Quanto tempo que o processo irá terminar? Vai ser um tempo razoável, um tempo que seja considerado mediano para aquele tipo de processo específico. Sendo razoável a duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no sentido de que aqueles processos que devem ser agilizados têm que ser agilizados, né? Ou seja, aqueles que puderem agir na melhor forma possível dentro do tempo razoável da sua duração, agirem com uma certa rapidez naquilo que for necessário, ou seja, economia de tempo. Né? Ao invés do processo ficar parado ali 1 mês, 2 meses, o processo pode muito bem ter o seu andamento acelerado. Né? Então, é interessante aí o processo colocado dentro desse âmbito aí do princípio da razoável duração do processo. Né? E esse princípio visa combater a chamada morosidade judiciária. A chamada morosidade é o sentido de que os processos demoram muito e que isso acaba acarretando em prejuízo para o cidadão. Então, esse princípio da razoável duração do processo veio aí com a emenda 45 de 2004 demonstrar que na própria Constituição é uma garantia e é um direito aí, do cidadão que seus processos tramitem de forma basicamente razoável e que tenha aí uma celeridade dentro daquilo que é necessário. E quanto a essa palavra, meios que garantam a celeridade, ou seja, o Poder Judiciário ele tem que buscar aí
de várias formas, né, através de equipamentos, através de servidores públicos, os meios para que o processo possa andar aí e possa ser sério na sua própria tramitação. Ou seja, o próprio Poder Judiciário tem que procurar ter aí pessoas qualificadas como servidores públicos que possam atuar, utilizar de equipamentos modernos, como por exemplo o próprio processo eletrônico que é utilizado, além de outros meios, né? Interessante dizer também que esse princípio da razoável duração do processo, ele também contém um princípio, né? Apesar de ser dirigido ao juiz, ele tem como principal destinatário o legislador, né? Se aplica aí ao legislador também, porque ele impõe ao legislador a tarefa de procurar aí aperfeiçoar uma legislação processual, que essa legislação processual tem que buscar assegurar também essa razoável duração do processo, né? Ou seja, tanto o âmbito judicial e administrativo é afetado aí pelo esse princípio da razoável duração do processo, uma vez que no âmbito do judiciário temos os processos judiciais, também aí se aplica ao âmbito dos processos administrativos, que são âmbitos aí do executivo, e também se aplica ao legislador, no sentido de que ele tem que fazer novas leis que visam garantir aí esse princípio da razoável duração do processo. Vindo dentro dessa reforma e tudo mais, é que surgiu o Código de Processo Civil de 2015, que tem como objetivo justamente garantir esse princípio da razoável duração do processo, né, observando aí uma série de princípios e observando também esse princípio da razoável duração do processo, no sentido de que a tramitação ela tem que ser mais simplificada, ela tem que ser aí de acordo com a modernidade tecnológica, observando aí os novos aspectos tecnológicos de tramitação propriamente, né, o chamado processo eletrônico, e além de observar vários princípios que possam simplificar o procedimento e todo o processo como um todo. Além disso, garante também uma série de princípios, o novo Código de Processo Civil de 2015, né, que é a chamada Lei 13.105, tem, por exemplo, uma série de princípios que asseguram a celeridade, como eu já mencionei, como, por exemplo, o artigo 4º do Código de Processo Civil de 2015 diz o seguinte: artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, as partes têm o direito de ter aí dentro de um prazo razoável que o processo se encerre, a solução integral do mérito, ou seja, aquilo que está sendo discutido no âmbito interno do processo, o conteúdo do processo tem que ter um prazo razoável de solução, incluída a atividade satisfativa, ou seja, a execução da sentença tem que ser feita também no prazo razoável. Então, inclui aí a tramitação do processo tanto no âmbito do seu conteúdo, daquilo que está sendo discutido no mérito, inclui também a atividade satisfativa, né, a própria execução aí, da sentença e a finalização de todo o processo. Então, esse é o artigo 5º, inciso 78, o chamado princípio da razoável duração do processo.